Lembrou-se de que amanhã terá prova e que precisa estudar. Lembrou-se. Que significa esse ser? Por que ele está separado do verbo? Como escrevemos? Como entendemos isso? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. É a primeira vez que você está aqui comigo me acompanhando? Muito prazer! Eu sou a professora Lourdes Almeida, de Português para Estrangeiros. Este é o meu canal, Português Conectado. Seja bem-vindo, deixa seu like para me ajudar nesse projeto. E o tema do vídeo de hoje será verbos pronominais, que são esses verbos que são acompanhados de um pronome oblíquo, como o que você viu no exemplo de lembrou-se que terá prova e que precisa estudar. Vamos entender quais são as regras, se ele vai antes do verbo, depois do verbo, e por que tem essa separação em português. Então vamos comigo, começando. Vamos começar pela definição de que vem a ser um verbo pronominal. São esses que são acompanhados pelos pronomes oblíquos: me, te, se, nos e vos. Então, me, te, se, nos e vos. A gente vai encontrar mais o me, o te e o se, mas também pode ser nos e vos. Esses verbos podem ser essenciais ou acidentais. Essenciais, quando obrigatoriamente aquele verbo vem com pronome oblíquo. E acidental significa que pode ter com pronome e sem pronome. As duas formas existem. Os principais verbos pronominais essenciais são arrepender-se, queixar-se, zangar-se, suicidar-se. Nós, no vídeo de hoje, vamos falar apenas os principais, mas existem mais verbos. Importante considerar o seguinte: em espanhol são muitos verbos pronominais. E em português, comparado com o espanhol, eles são pouquíssimos. Então essa talvez seja a informação mais importante do vídeo de hoje. Porque se você souber que são poucos, então você não deve utilizá-los assim como no espanhol. É um número muito menor. Os essenciais são aqueles que somente vão ser usados com pronome. Ou seja, não dá para eu dizer arrepender e não ter pronome. É arrepender-se, arrepender-me, arrepender-te. Sempre vai ser assim com pronome. Eu queixar-se, usando esses 4 verbos que estão aí, sempre vão ser usados com pronome. Eles não existem sem pronome. E temos alguns exemplos. Ela se arrependeu do seu ato, queixou-se de dores no corpo, zangou-se com aquelas regras, suicidou-se no feriado. Queixar-se é fazer reclamações, lamentar-se, renegar. Arrepender, vocês conhecem o verbo arrepender. Zangar é estar bravo, estar de mau humor. Em espanhol, estar molesto. Então a gente fala zangou-se. Também poderia ser chateou-se. Um sinônimo para zangar seria o verbo chatear, ficar chateado, que é quando a gente está de mau humor, é o molesto do espanhol. Por outro lado, os verbos que aparecem aqui, eles podem ser usados tanto com o pronome quanto sem o pronome. Não é obrigatório que sempre esteja com pronome. Depende do contexto da oração. Então, os principais verbos pronominais acidentais, ou seja, que ocasionalmente, acidentalmente vão estar com pronome, são enganar-se, esquecer-se, iludir-se, lembrar-se, vestir-se, pentear-se.
Esquecer é o contrário, é o oposto de lembrar. Lembrar é sinônimo de recordar. Então, lembrar, sinônimo, recordar. Oposto, antônimo, esquecer. Vejamos o exemplo que está aqui para a gente entender quando que usa com pronome e quando que usa sem pronome. Enganou a mãe e não fez a tarefa. Aqui nós temos duas pessoas. Uma pessoa, um filho, que engana a sua mãe, engana a outra pessoa. Então, nesse caso, não tem pronome. Enganou a mãe, que é a outra pessoa, e não fez a sua tarefa, não fez o seu dever. Enganou-se com sua mãe. Aqui nós temos uma pessoa, ela que se engana. Então, ela não está enganando a outra, ela está enganando a si própria. Então, nesse caso que a gente vai ter o pronome. Enganar a si próprio. Esquecer de algo ou se esqueceu, assim, se esqueceu. Então, quando é algo com si próprio, que vai acontecer o pronome. Iludiu-se a si mesma, lembrou a si mesma, que não foi uma pessoa que veio e que lembrou que tinha prova, mas a própria pessoa lembrou-se que tinha prova. Então, vai ter o pronome quando for algo que estiver se relacionando consigo próprio. Quando for algo com a outra pessoa, qualquer um desses verbos aqui pode ter o pronome e pode não ter o pronome. Algo que precisa ficar muito claro quando a gente fala dos pronomes, dos verbos pronominais em português. Comparando com o espanhol, eles são poucos, são muito poucos. Porque em espanhol, por exemplo, a gente diz me caí, me gusta, me comprei. Em português, o gostar é com preposição de, então não é com pronome me. Comprar, nunca vai ser me comprei, te comprei, não. E o comprar em português não é pronominal. O cair em português também não é pronominal. Então são poucos os verbos pronominais. E a gente usa ele assim de forma separada do verbo. Em espanhol também é contrair, sempre tem a contração do verbo com pronome oblíquo. Por exemplo, ponte, cómprate, tómate, contraído, tudo junto, formando uma só palavra. Em português sempre vai ser separado. Às vezes a separação leva o guion em espanhol, que a gente diz traço em português, mas em alguns casos também não leva esse traço, mas nunca contraído, ou seja, nunca formando uma palavra só com o verbo. Em relação à posição, ele pode acontecer antes do verbo, depois do verbo e entrecortando com o verbo. Porém, quais são as regras? São muitas regras. Você que é um estrangeiro não vai aprender estudando pelas regras. Normalmente não é assim que se ensina, porque são muitas regras, é confuso até mesmo para um falante de português mesmo. A gente então vai por prática, através de atividades, através de exercícios, a gente vai identificando e pouco a pouco vai aprendendo. Vejamos alguns exemplos. Arrependeu-se por ter saído com chuva. Nesse caso, é uma mesóclise, ou seja, o pronome está depois do verbo, arrependeu-se. Toda vez que ele tiver depois do verbo, ele vai ter a separação com hífen. Hífen é o guion que nós estamos vendo aí. Em espanhol, guion, em português, hífen. Então, arrependeu-se. Toda vez que ele for usado depois do verbo, ele tem o hífen. Ela se arrependeu. O pronome foi para antes do verbo. Temos um pronome pessoal, começando a oração, o ela. E, nesse caso, o pronome pessoal fez com que o se fosse para o pronome se fosse para antes do verbo. E não tem, nesse caso, não tem hífen.
Não tem nada que separa. Ela se arrependeu de ter saído apesar da chuva. A oração é a mesma, vocês vejam que é a mesma. O único detalhe é que o pronome pessoal fez com que o pronome fosse para antes do verbo. Porque a regra diz que a gente não deve começar uma oração com um pronome oblíquo. Então, por isso que no primeiro caso, o pronome vai para depois do verbo, porque ele não deve começar a oração. Essa é a regra, é a norma culta. Mas nós podemos encontrar pessoas falando, começando com o pronome. Por exemplo, me dá um cigarro, me dá um doce. Eu estou começando a oração com o pronome oblíquo. Isso não deveria acontecer, de acordo com a norma culta, isso não está correto. E o terceiro exemplo, arrepender-se-ia toda vez que saía com chuva, onde nesse caso também está usando, daí aparecem dois hífens e o pronome está no meio do verbo. Esse é um caso formal, a gente vai ver ele na escritura. Não é normal que as pessoas falem assim. Ele pode acontecer também. O mais comum é que a gente veja ele depois do verbo ou antes do verbo, como vocês estão vendo no primeiro e no segundo exemplo. Vamos comprovar que você realmente compreendeu esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco difícil. Você tem aqui 5 orações. Eu vou ler essas orações e vou dar 5 segundos para você analisar e descobrir. Só tem uma correta. Então vamos ver se você pode acertar qual é a oração que está correta em português. Vamos lá. Número 1. Gostam-me as flores amarelas. Número 2. Me comprei um vestido novo. Número 3. Me caí ontem no banheiro. Número 4. Vista-se adequadamente porque vamos sair. Número 5. Tenho que ir à casa. Então, analise e descubra qual é a única oração correta. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos analisar cada uma das frases para a gente entender qual é a correta. Número 1, o verbo gostar em português é sempre utilizado com preposição de, que pode se converter em do, dá, dos e das. Então, a oração correta aqui seria: eu gosto de flores amarelas, ou gosto das flores amarelas. Algo específico, a flor está especificando bem qual é a flor, então das flores amarelas. Gosto das flores amarelas. Segundo, comprei, a gente não utiliza com nenhum pronome. É simplesmente o verbo comprar. Toda vez que for o verbo comprar, sem nenhum pronome. Então, a oração correta seria: comprei um vestido novo. Eu poderia acrescentar aí o pronome pessoal. Eu comprei um vestido novo. Número 3, o verbo cair também não é utilizado com nenhum pronome. Então, nunca verbo cair com pronome. A oração correta seria: caí ontem no banheiro. Igual o número 2, a gente pode colocar aí o pronome pessoal. Eu caí, você caiu ontem no banheiro. Número 4, vista-se, vestir sim, é sempre reflexivo, é sempre com pronome. Toda vez que usar o verbo vestir. Então, vista-se adequadamente porque vamos sair, está correto. Número 5, ir nunca tem pronome oblíquo. Então, ir-me, ir-se, em português, não. Tenho que ir à casa, ou para casa, ou tenho que ir à minha casa, seriam alterações corretas também. Espero que você tenha aprendido. Importante, como eu disse 2 vezes, vou falar a terceira. É entender que em português são poucos verbos pronominais. Então, é você não querer usar todos os verbos que são pronominais em espanhol
em espanhol, em português, porque não vai dar certo. Em português são muito menos verbos pronominais comparados com o espanhol. Muito obrigada por haver me acompanhado até o final. Curta o vídeo, não se esqueça, compartilhe com seus amigos que também estudam português. Até a próxima semana. Tchau!